Queridos irmãos, amigos, a paz do Senhor a todos. E nós estamos mais uma vez aqui postando o segundo vídeo aqui do nosso canal, tá bom? E hoje com um tema super interessante, instigante, que é exatamente esse: revelando o segredo dos querubins. Quem são eles? É um tema interessante. Eu quero já convidar você a pegar a sua caneta, o seu papel e anotar aqueles pontos que você achar interessante. Anote, porque isso vai servir para o seu crescimento espiritual e para o conhecimento da palavra. Amém, queridos? Quero já, desde já, agradecer a todos que estão presentes aqui nesse estudo. Deixe seu like, tá bom? Clica no sino para receber a notificação dos demais estudos que ainda vão ser postados aqui. E eu quero também agradecer porque cada um de vocês estão ajudando o nosso canal a crescer e assim nós alcançarmos o máximo de pessoas possível para o Senhor Jesus Cristo e assim levarmos o conhecimento, a sabedoria de Deus para tantos que precisam e carecem, tá bom, irmãos? Então, entrando direto no ponto, sem mais delongas, quem são os querubins? Primeiro, é necessário que nós entendermos o significado da palavra anjo. Quando nós olhamos para a Bíblia hebraica, nós vemos que a palavra anjo no hebraico é malak. Eu vou repetir a palavra malak no hebraico. É traduzido para o nosso português como anjo. Mas esta mesma palavra malak também significa mensageiro. Ou seja, os anjos são mensageiros de Deus, eles descem das regiões celestiais, transcendentais e metafísicas, descem a este mundo para trazer as mensagens divinas e para executar a vontade de Deus. Então, eles são mensageiros nesse sentido, porque eles trazem as mensagens de Deus, mas também são executores da vontade divina. Amém? Houve na Idade Média um grande rabino que até hoje é respeitadíssimo dentro do judaísmo, e o nome dele é Maimônides, Rabi Maimônides. E em um de seus livros, como por exemplo o livro Guia dos Perplexos, Maimônides explica que os anjos são inteligências separadas. Inteligências separadas. Inteligências espirituais separadas da matéria, certo? E Maimônides usa o Salmo de número 104, verso 4, para explicar que os anjos foram criados a partir do fogo espiritual de Deus. Salmo 104, verso 4 é a base de Maimônides para explicar que os anjos são fogo puro. E eu digo e repito, não é um fogo normal, natural. É um fogo sobrenatural. Ou seja, o Maimônides quer dizer que enquanto nós, seres humanos, fomos criados do pó, do barro, certo? Os anjos foram criados através do puro fogo e poder de Deus. Você está entendendo isso? O mesmo Maimônides explica também que a figura da asa, né, foi atribuída aos anjos para mostrar que eles são seres espirituais ativos, vivos, certo? Que eles se movimentam com perfeição e rapidez para executar na terra as missões que Deus lhes concede. Então veja bem, quando nós vamos olhar para a figura dos querubins, nós vamos perceber que os querubins são uma espécie de anjo bastante elevada. São anjos que possuem uma alta hierarquia espiritual, não são anjos comuns, certo? Os querubins são anjos guerreiros, tá, irmãos? Eles são anjos de guerra. Veja bem, a palavra querubim, ela possui dois significados. Dois. A palavra querubim tanto significa aquele que abençoa ou o abençoador,
como também significa guardião, aquele que guarda. Então, resumindo, querubim se tem esses dois significados, aquele que abençoa e aquele que guarda. Ou seja, esses seres espirituais, eles são guardiões do trono divino, eles sustentam o trono de Deus. Eu me lembro que uma vez um irmão me perguntou como era possível um anjo segurar o trono, sendo que Deus não precisa ser segurado por ninguém. Então veja bem, quando eu digo que eles são guardiões do trono divino, sustentadores do trono, não é no sentido que Deus precise ser protegido ou carregado literalmente. Não. É no sentido de que eles são os representantes da Shekinah. Eles são representantes da glória, do poderio e da soberania de Deus. Eles fazem jus ao poder de Deus, a glória de Deus, a força, a majestade divina. Você está entendendo isso? E uma coisa que me chama a atenção também é que esses seres são representantes também da sabedoria divina. Eles são representantes do puro conhecimento celestial, dos mistérios ocultos, da pureza espiritual elevada. Eles são guardiões e guardadores dos segredos do céu. Entendeu? Devido à proximidade deles com o Eterno, devido à proximidade deles ao trono divino, por este motivo, eles se tornam guardiões, conhecedores, guardadores dos segredos celestiais, dos segredos do céu. Os querubins são vistos na Bíblia Sagrada pela primeira vez, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 24, protegendo ali o jardim do Éden com auxílio de uma espada, certo? Uma espada chamejante, uma espada de fogo. Após Adão e Eva terem sido expulsos do jardim, após a queda, após a desobediência, o pecado, eles foram expulsos. E a Bíblia fala, lá em Gênesis 3:24, que Deus colocou querubins para proteger o jardim. Ou seja, eles se tornaram guardiões, protetores ali daquela área, né? Onde Adão e Eva não poderiam mais ter acesso. Então são anjos guerreiros, são anjos guardiões, e eles aparecem novamente na visão do profeta Ezequiel, quando Ezequiel recebe o chamado para ser profeta, lá no capítulo 1 do seu livro, quando ele estava na Babilônia, e o Eterno se manifestou a ele de uma forma ímpar, esplendorosa, gloriosa, maravilhosa. E antes de Ezequiel contemplar o Eterno, Ezequiel contemplou essas figuras angelicais, estes mesmos querubins, que ele descreve de uma forma assustadora, terrificante, digamos assim, né? E simbólica também, né? Como tendo 4 rostos, pés de bezerro, certo? De acordo com o que fala Ezequiel, rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia, e abaixo dos pés dessas criaturas, Ezequiel vê rodas. Essas rodas possuem olhos e existe uma roda menor que fica dentro da maior e elas giram, elas rodam e elas se movimentam juntamente com essas criaturas. Ou seja, os querubins voam e essas rodas os acompanham abaixo dos seus pés. E eu quero que você entenda aqui o segredo, primeiramente, das 4 cabeças ou 4 rostos dos querubins. Quando nós vamos consultar os pais da igreja, os antigos bispos, os primeiros bispos da igreja, nós vamos perceber que eles explicam o significado desses 4 rostos. E eles explicam e atribuem os 4 rostos dos querubins a cada um dos 4 evangelhos. Como assim? Ou seja, eles explicam que, por exemplo, o rosto de leão do querubim é associado ao Evangelho de Mateus. Assim como o leão é o rei da selva, certo? A figura do leão, Jesus é o rei dos judeus.
Ele é o rei Messias, o rei Machia, prometido no Antigo Testamento, que se revelou ao seu povo. Então, o leão é associado a Mateus, certo? O rosto de homem é associado ao Evangelho de Lucas, onde Jesus é apresentado como o Filho do Homem. O rosto de boi é associado ao Evangelho de Marcos, onde Jesus é apresentado como humilde e humilhado servo de Deus. Dentro da simbologia bíblica, certo? A figura do boi, o boi, ele é símbolo de servidão e de fidelidade. Então, por este motivo, associado a Marcos, Jesus é o servo de Deus. E a águia é um animal que voa muito alto, é uma ave que ela voa muito alto, certo? Se você for fazer um estudo, uma análise a respeito da águia, você vai perceber que a águia, de todas as aves que existem, ela é a que consegue voar mais alto. Então, por este motivo, a águia é associada ao Evangelho de João, onde Jesus Cristo é o divino Filho de Deus, aquele que desceu das alturas, se encarnou e através da sua morte, graça, ressurreição, ele também nos ressuscitou com ele e nos eleva às dimensões celestiais. Através dele, você está entendendo? Então, de acordo com os pais da igreja, com os primeiros bispos da igreja, a águia é associada ao Evangelho de João. E cada um dos rostos dos querubins é associado a cada um dos 4 evangelhos. Mas quando a gente olha também para a tradição oral do judaísmo, como por exemplo o Talmud, Talmud é uma literatura judaica e ali contém toda a tradição oral dos antigos bispos, nós percebemos que os querubins possuem também, eles recebem ali um significado através da explicação dos sábios judeus. Por exemplo, os rabinos explicam que o rosto de homem simboliza inteligência e capacidade espiritual. O rosto do leão simboliza realeza e força. O boi simboliza serviço e força perseverante. E a águia, visão e ascensão espiritual. Então, de acordo com o Talmud, que é a tradição oral judaica, cada um dos rostos destes seres espirituais, certo? Eles simbolizam, significam a plenitude da criação diante do trono de Deus. Você está entendendo? Então, são seres espirituais, angelicais, de guerra. E eu digo a vocês com toda a minha certeza que são estes mesmos anjos que guerreiam por nós. Quando nós oramos, quando nós clamamos a Deus, quando nós pedimos a proteção de Deus, os querubins também descem para guerrear a nosso favor, na luta e na batalha contra principados e potestades. Mas não para por aí. O profeta Ezequiel também descreve abaixo dos querubins essas rodas, certo? Essas rodas que possuem olhos pelas bordas, por dentro e por fora, e uma roda maior, certo? E dentro desta roda maior, dentro dela, outra roda menor, e ambas as rodas, elas giram, elas rodam. E eu digo e repito, todas possuem olhos por dentro e por fora. Quando nós vamos recorrer à explicação dos místicos do judaísmo, dos antigos rabinos, e até do próprio Talmud, nós percebemos e entendemos que estas rodas não são somente o carro, a carruagem de Deus, como dizem alguns. Mais do que isso. Elas são seres angelicais. Quando a gente olha o termo hebraico para elas, lá no livro de Ezequiel, nós vemos que elas são chamadas na Bíblia hebraica de Ofanim. Ofan é uma palavra hebraica que significa roda. Ofan é uma palavra singular, roda. E Ofanim, rodas, plural.
certo? Então, os Ofanim, ou rodas, são seres angelicais vivos. E eles não somente são carruagens celestiais, como são seres angelicais que também executam os decretos de Deus. Tanto é que Ezequiel vê que elas se movem juntamente com os querubins em uma velocidade que o profeta descreve como um relâmpago, um raio. E elas vão e voltam para o mesmo lugar. E isso indica, certo, a velocidade em cumprir estes propósitos, decretos divinos. Então veja bem, a própria tradição judaica e a cabala judaica também nos ensinam que as rodas louvam a Deus somente com a permissão dos querubins. Eu me lembro que uma vez eu vi uma explicação da cabala judaica acerca dos Ofanim, e lá é explicado que são seres angélicos que são totalmente submissos não somente a Deus, mas depois de Deus são submissos aos querubins. E a cabala judaica explica que os querubins dão louvores também a Deus. Eles não são somente anjos de guerra, mas também adoram. Porém, as rodas, os Ofanim, adoram e louvam somente quando os querubins permitem. Essa é a explicação da cabala judaica. Então veja bem, queridos, esta é a explicação, este é o significado dos querubins e dos Ofanins, certo? São guardiões, resumindo tudo, são guardiões, sustentadores do trono, são anjos de guerra, são anjos que descem para batalhar e para vencer por nós, são aqueles que realizam os decretos de Deus, são anjos criados por Deus para defenderem e protegerem a herança do Senhor que somos nós. Amém, queridos? Espero que vocês tenham gostado desse estudo, tá bom? Que Deus possa abençoar a todos. E isso aqui é só o começo, tá bom? A gente vai postar ainda outras aulas, outros estudos, outras explicações acerca de outros tipos de anjos, acerca dos serafins, acerca do arcanjo Miguel, dos demais arcanjos citados aí pela tradição cristã e judaica, e assim, pouco a pouco, nós vamos crescendo mais e mais na graça e no conhecimento de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Não esqueçam de deixar o like aí, tá bom? Comente, curta, compartilhe e nos ajude a fazer este canal crescer para nós alcançarmos o máximo de pessoas possível para o conhecimento da palavra, tá bom? Deus abençoe, forte abraço, beijo no coração. Qualquer dúvida, pode me perguntar, tá bom, irmãos? Comente aqui, deixa sua dúvida, deixa sua pergunta, que nós vamos responder a todos com muito carinho e amor, em nome de Jesus. Beijo no coração, até a próxima.